Bom, pessoal, vamos fazer só um ajustezinho aqui que ficou faltando, tá? Que vamos mexer aqui, ó, tá? Então esses dados, além de ser nulos, ele não vai ser nulo, né? Diferente de nulo, e também nós só vamos tratar eles se forem diferente de vazio. Então vou colocar aqui, ó. Tem que ser diferente de nulo e diferente de empty, ok? Então tá aí. Isso daí deu um probleminha no final do vídeo anterior. Vamos fazer a mesma coisa para cá, tá? Validação, avaliação 1 e avaliação 2. Ok, a operação não é necessária porque lá sempre vai ter valor e assim por diante. Agora beleza, agora vai funcionar corretamente. Vamos executar. Clique no botão inserir. Ah lá. Então ele chegou no switch case e apareceu lá a operação inserir. Certo? Então está funcionando corretamente. Deixa eu ver. Vamos alterar nós. Vamos testar também, vai. Então tá aí. Então no alterar, clicar no botão alterar, tá alterar aí, então tá entrando no switch case, tá funcionando. E por fim o excluir. Vou fazer esse teste também. Então tá aí, pessoal. Fazendo bem por partes, para todo mundo entender o que está acontecendo e nós podemos avançar sem nenhuma surpresa, ok? Então, conforme vai dando os errinhos, nós vamos fazendo os ajustes. Bom, então tá. Então, nós chegamos aqui no inserir, vão chegar os dados. Então, vou aumentar aqui um pouquinho, certo? Então, vamos começar a tratar os dados. Aí. Nós vamos fazer aqui. Primeiramente, nós já recebemos parâmetros lá da página inserir e agora nós vamos jogar ela para a nossa classe de objeto. Nós vamos guardar objetos aí numa variável de aplicação para ficar guardada, ok? Então, vou criar uma nova classe, tá? Classe aluno. Ela não está, clico aqui na lampadinha para ela ser adicionada aí no meu controle. Quando eu faço isso, pessoal, ele vem aqui em cima no import e dá um import naquela classe para ficar visível para esse arquivo. Bom, tá aí. Então vamos pegar o código do aluno, vamos jogar o código que foi digitado lá na página de aluno, nós fizemos tratamento. Vamos fazer a mesma coisa para nome, certo? Nome. Aí, vamos fazer para avaliação 1. E para avaliação 2. Ok, bom. Feito isso, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um objeto, né, que então os dados estão todos para cá. Nós vamos criar um objeto chamado hashtable, né? Quem não mexeu com hashtable, na verdade ele tem duas partes. A primeira seria uma chave e a outra um conteúdo. Então, ó, vou colocar ele aqui para ele aparecer. Então, o que vai ser a nossa chave? Vai ser o código do aluno, certo? É como se fosse a chave primária de uma tabela, tá? Só que aqui nós não estamos mexendo com banco. Então, eu vou pegar o hashtable, ele vai receber. Então, ele vai ser composto aí de duas partes, chave e dado. A chave vai ser um integer que corresponde ao código do aluno e o objeto que ele vai armazenar é essa classe, ok? Então, o código do aluno vai entrar no integer e o objeto que eu acabei de criar aqui, objeto aluno inserir, ele vai ser o valor, ok? Então, vamos criar aí um objeto do tipo hashtag.
Então tá aí, vai chamar HST aluno inserir no, certo? Bom, pessoal, aqui eu vou fazer um primeiro código e depois nós vamos alterar ele para ficar mais claro, tá? Então vamos fazer por partes. Imagina que tá vindo os dados lá da tabela inserir. Então eu teria que inserir isso dentro desse hash table, tá? Então como que eu faço? Criei o objeto hash table. Agora vou vir aqui, vou pegar ele e vou colocar o objeto aluno dentro dele. Então, ó, primeiro eu fiz nu, vou fazer em duas partes aqui, daqui a pouco vocês vão entender por que eu fiz assim e não fiz diretamente na linha de cima, que eu vou alterar esse código, ok? Então, eu vou agora usar o método, deixa eu só mexer aqui um pouquinho, pessoal, que fica um pouquinho para baixo, deixa eu subir esse vídeo, tá? Então, tá aí. Então, o inserir, o método put pega os dados, eu uso o código do aluno que eu acabei de dar como chave e o próprio objeto aí para ser retornado. Então depois, mais para frente, a hora que eu quiser atualizar, eu posso dar o código do aluno, ele vai me retornar esse objeto completo, com todos os demais dados. Então isso vai facilitar muito a nossa vida. É como se eu fizesse um select, uma tabela de banco. Passo a chave primária e ele me retorna todos as demais colunas dessa tabela. Okay? Então a ideia é essa. Então se eu fosse só inserir, eu faria dessa forma. Tá? Agora, para manter ele na nossa aplicação, eu vou usar aí o server context set atributo, que é equivalente ao application que nós vimos nas páginas. Como nós estamos num servlet, aqui o equivalente a um objeto de aplicação é o servlet context. Ok, pessoal? Então, tá, então os dados ele vai para uma hash table, tá? E para manter esse hash table na memória, né, armazenado todas as vezes que eu preciso, eu coloco ele num objeto aí de context, que é equivalente ao application que nós vimos nas outras páginas. Então isso daqui vai ser nossa forma de armazenamento. Feito isso, pessoal, nós vamos redirecionar lá para a página de inserir. Então, ele fez o tratamento, apertou o botão para inserir, ele vai, insere e já volta. Tá ok? Então, só vou dar aqui o splash. Tá certo? E deixa eu ver, então, tá certinho. Clicar aqui para ele armazenar request dispatcher lá em cima. Tá? E aí eu vou dar um forward para ele poder ser redirecionado para a página. Bom, é isso, pessoal. Nosso código de inserir. Então, se ele inserir, mas imagina o seguinte, pessoal. Eu vou inserir. A hora que eu inserir um segundo, o que vai acontecer? Ele vai ter que recuperar essa variável de aplicação, porque já vai ter um ou mais dados lá, e eu vou ter que acrescentar. Então, nós vamos fazer uma pequena alteração nesse código para poder fazer essa operação. Então, o que vai acontecer? Em vez nós fizemos a primeira parte, que era inserir, então o que nós vamos fazer? Quando ele entrar, ele vai fazer uma checagem se já existe algum hash table armazenado, porque se tiver algum armazenado, já foi inserido algum dado antes. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui minha variável de aplicação e recuperar o hash table que possa necessariamente estar lá dentro. Então tá, então vou pegar ele aqui, o inserir, tá? E vou pegar, tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, porque nossa variável de aplicação aqui no caso do contexto vai ter que fazer essa conversão. Bom, tá aí. Então tá, agora eu vou pegar aqui o getServerContext e vou pegar aí o getAtributo. Então, vou
pegar aqui RGST aluno. Então, qual que é a ideia, pessoal? A hora que ele for inserir, ele vai tentar recuperar aí os dados do hash table. Se não tiver, se ele tiver nulo, isso é porque não foi inserido nada antes ou então que apagou-se tudo que tinha lá dentro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, se ele tiver nulo, nós vamos recriar. Se não, ele simplesmente já tem dados lá dentro, nós só vamos acrescentar o próximo elemento. Então, essa pequena alteração. Então, se não existir, cria. Se existir, ele já vai ter os dados, eu só vou adicionando mais elementos a esse hash table. Ok? Então, está aí o código completo do inserir, né? Deixa eu ver se não está faltando nada. Um ajustezinho aqui, dá uma última olhada. E basicamente é isso, pessoal. Então, o certo mesmo seria nós usarmos banco de dados. Como nós não falamos no curso, nós vamos fazer a operação dessa forma, mas o certo seria usar um banco, tá? Então, como nosso foco não é banco de dados, nós vamos fazer assim. Então, tá aí, dá mais uma última olhada para ver se está tudo ok. Deixa eu ver. Tá, depois, pessoal, nós vamos precisar mexer nessa parte, nós vamos mexer já, né? Que vai acontecer o seguinte, certo? Quando eu inserir, ele vai voltar aqui para a página inserir. Na tabela de listagem na lista de alunos, eu vou ter que exibir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar aquele hash table que está dentro. Deixa eu só acertar aqui, pessoal, um minutinho. Vou pegar aqui, criar um objeto. Preciso mudar aqui para hash table e da classe também. Tá aí, então, feito. Eu vou ter que recuperar ele do application, jogar aqui para dentro desse hash table. E se eu ver dados, eu vou exibir na tela. Tá? Então tá bom, então tá aí, ó. Então peguei o hash table que eu acabei, ele vai receber dados, né? Vai receber aí da variável de aplicação o objeto armazenado. Bom, se ele tiver alguma coisa cadastrada, então vou verificar aqui se ele é diferente de null, certo? Eu vou recuperar esses dados que está aí dentro, tá? Para isso, deixa eu só fazer um ajustezinho aqui. Para isso, eu vou usar esse objeto set, pessoal. O que ele vai fazer para mim? Ele vai recuperar. Então, o hash table, ele tem um método chamado keyset que retorna todas as chaves daquele hash table. Então, ele vai me retornar todos os códigos de aluno. E onde que eu vou armazenar isso? Todos esses códigos do aluno serão armazenados nessa variável set código do aluno, que é do tipo set. Então, set é como se fosse um vetor que vai permitir eu armazenar todos os códigos. Então, por essa chave, eu vou recuperar os objetos dentro do meu hash table. Como que eu vou fazer isso? Então, eu vou vir aqui, fazer um for, tá? Que ele pega cada código armazenado dentro desse vetor de set_code. Vou aqui criar eu vou criar um objeto do tipo aluno, né? Que vai receber, então, através do método get, eu informo o código do aluno, ele vai me retornar um objeto lá da classe aluno. E dentro do objeto classe aluno, tá? Então, ó, eu vou verificar aí, né? Se o método código aluno, vou fazer só um ajustezinho aqui na avaliação 1, né? Se caso ela for nula, eu vou colocar 0 para ficar mais bonitinha a minha tela. Bom, então feito isso, ele recuperou os dados, tá? Então tá aí, só fazer esse ajuste para ficar com formato de 0 em vez de ficar branco. Poderia deixar branco também, não teria problema algum, mas eu vou fazer isso. E agora, pessoal, nessa parte de baixo, recuperei os dados
eu preciso jogar isso... Ah, caramba, faltou aqui, né? Eu preciso também fazer o cálculo da média. Então, eu vou pegar a avaliação, a média vai ser calculada, por isso eu poderia ter armazenado ela no banco, mas eu vou fazer o cálculo aqui na mão. Então, se a avaliação 1 e a avaliação 2 forem maior que 0, tá? Porque tem algum dado, então eu vou calcular a média. Se caso as duas forem 0, eu vou colocar minha média igual a 0, certo? Bom, feito isso, o que eu preciso fazer? Então, estou com os dados tudo recuperado, pessoal. Agora eu preciso mostrar isso na tela. Como que eu vou mostrar isso na tela? Eu vou criar linhas na minha tabela, tá? E apresentar esses dados. Então, eu vou mesclar HTML e os dados. Eu vou colocar aqui, tá? Então, essa linha que estava em branco, que nós vimos anteriormente, ela vai virar para cá, tá? Eu deixei aí só para a gente acompanhar e pegar alguns atributos dessas tags. Então, o que eu vou usar? Vou usar aí, por exemplo, o Outprint LN, tá? Então, beleza, tá aí, né? Abriu e fechou aí a nossa linha. Agora vamos criar as colunas. Então, veja só que eu estou misturando o HTML com parte de Java, tá? Então, a primeira coluna vai receber o código do aluno, que é equivalente a essa linha. Depois eu vou ter essa segunda, que vai ter o nome do aluno, tá? Então, veja só que eu estou fazendo exatamente como que já estava anteriormente. Depois eu vou apagar essa linha que está embaixo. Então, avaliação 1, ok. Vamos lá para avaliação 2. Vou colocar a média. Então, tá aí a média. E as duas opções, uma para alterar e uma para excluir. Inicialmente, pessoal, só vou colocar o texto aqui, alterar. Deixa eu copiar aqui, mudar, tá? Para alterar. Tá? E também eu vou fazer a mesma coisa para excluir. Depois nós vamos fazer uma alteração aí nesses dois caras, tá ok? Por enquanto vai ficar assim. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Vou só mexer nessa formatação. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, vamos excluir, tá? Porque não precisamos dela. Então, tá aí, pessoal. Então, é basicamente isso que nós precisamos. Então, clico no inserir, vai para o controle grava tudo, volta para cá e exibe os dados. Então, vamos fazer um teste aqui para dar uma olhada se está tudo funcionando corretamente. Então, tá aí. Vamos colocar dados. Eu já tinha cadastrado anteriormente, ele tem aqui. Tá, vou dar um inserir, foi lá e voltou. Então tá aí, pessoal. Trouxe para nós, vou dar fazer um alinhamento aqui nesse alterar e excluir, que ele está alinhado à esquerda, vou centralizar. Ok, vou cadastrar mais um para ver se está tudo funcionando corretamente. Tá funcionando, pessoal, belezinha. Tá aí os nossos dados, ok? Fazer um ajustezinho aqui, depois nós vamos alterar, mexer, fazer a funcionalidade do alterar e excluir, tá? Então aqui, vou só fazer um alinhamento centralizado, aqui no, eu acho que, deixa eu ver só um pouquinho, pessoal, só mexer aqui um pouco mais, vou colocar a medida também que ficou faltando. Então, vou pegar aqui centralizado e a medida. Tá? E vou tirar essas aspas para evitar esse erro. Tá? Também.
Vou colocar isso no excluir também. Ok. Tá? Acho que é isso. Vamos verificar. Vamos executar. Vou apagar aqui também. Só um pouquinho. Beleza. Salvar. Está tudo ok. Vamos executar para ver novamente se está tudo ok. Tá, então tá aí, pessoal. Centralizou. Muito bem. Próximo vídeo nós vamos mexer no alterar e no excluir. Então só fazer mais um aqui para ver se está tudo ok. Já passamos para o próximo vídeo. Ok? Tá aí, pessoal, funcionando. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!